Hoje eu vou falar pra vocês da força do homem que tá perdida, né, cara? E, e o que acontece? Por isso que hoje a gente não tem mais intelectuais no Brasil, sabe? Ou se a gente tem é os cara ruim, os cara do mal, os cara que sabe o jeito de fazer o mal, entende? E isso tá bem debaixo de nós e a gente não consegue fazer nada, porque eles tomaram conta, entende? Né? Tanto meu professor quanto o Olavo de Carvalho falava isso pra gente, né? Pra quem não sabe, eu fui aluno do Olavo, fui aluno do Thiago, né? O Andrade, fui aluno do Ítalo. E antes de eu ser aluno deles, eu seguia eles, né? E não imaginava que isso ia tornar minha profissão. E hoje, cara, às vezes eu tô conversando com eles e aí me vem na cabeça isso, entende? Como que hoje eu consigo conversar com alguém desse tipo? Entende? Pra mim, naquela época, com meus 18, 17 anos, não fazia sentido às vezes as coisas que eles falavam, sabe? O que É, muitas vezes eu falo e não faz sentido pra vocês. Só que as coisas elas acontecem com o tempo. E esse é o grande problema do homem, o tempo. O homem não sabe ter paciência. E isso não está só em vocês, está em todos os homens. Então a gente vê uma grande epidemia de homens ansiosos, justamente por isso. E porque também não é tratado isso cedo. Então vamos pegar assim, se a gente pegar os nossos pais, eles não são ansiosos, né? Eles podem mostrar algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, mas não é igual a que a gente tem, porque a ansiedade deles, eles conseguem controlar, mas é justamente por causa da criação deles. Então a cultura, ela muda de ano em ano, né? Ela vai mudando gradativamente. Então, antigamente a cultura mudava de 100 em 100 anos. De repente começou a mudar de 50 em 50, de repente de 40, de 30. E hoje uma cultura muda em um ano, se a mídia quiser, né? Antigamente as pessoas não conseguiam fazer isso, porque a mídia não tinha esse poder, né? Então, para as coisas chegarem nas vilas, por exemplo, era uma coisa muito demorada. Então, o que que os homens tinham com isso? A paciência, porque eles sabiam que as coisas tinham um certo tempo para acontecer. E o que que acontecia? Eles aceitavam mais rápido. Então, a gente não aceita rápido hoje, né? A gente não quer aceitar. E a gente não quer aceitar o quê, Felipe? Não quer aceitar que precisamos ter paciência para as coisas acontecerem. E aí a gente se perde. E a gente se perde dentro de um mundo que as coisas acontecem muito rápido. Então, pô, eu entro no. Eu tô trabalhando, tô ganhando lá, sei lá, 2.000, 3.000 reais por mês. E aí eu pego e entro no TikTok da vida e vejo um moleque de 12, 13 anos falando que tirou esse dinheiro no dia, fazendo vídeo, reagindo coisa, entendeu? E a gente acha que isso é normal. A gente nem acha que isso é normal. No começo a gente não acha isso. Mas depois a gente. O algoritmo, ele é um negócio insano. Ele vai fazendo isso entrar na sua cabeça assim, ó, de uma forma tão pequena, tão. Que quando você vê, você fala, não, isso é normal. E aí já se normalizou na tua cabeça. E aí, quando se normaliza na nossa cabeça, a gente cristaliza aquela ideia e a gente quer fazer igual. E tem muita gente que consegue fazer igual. Daí vai lá, posta vídeo, né? Sei lá, vocês podem perceber, sempre tem um boom de alguma coisa. Uma vez eu trabalhei, criança, né, querendo ganhar dinheiro. Como que era o nome daquele negócio de vendas? Que você fazia uma esteira? Dropshipping. Cara, era febre. Vamos fazer dropshipping. Dropshipping é a bomba. Meu amigo juntou comigo, falou: é isso aí, Felipe, vamos ganhar dinheiro. Fizemos. A gente fez um. Você tinha que ter, responder as pessoas
Só que você vendia as coisas sem ter um local para armazená-las. Então você só pegava, por exemplo, do Mercado Livre e revendia isso, né? É como revender as coisas hoje, mas sem estoque. E aí fizemos. Cara, deu um trabalhão da pega. Começamos a gastar dinheiro com patrocínio, fizemos um site e não deu em nada. Cara, vendemos dois, três. Eu falei, Agora porra, morri. velho. Tinha certeza que eu ia ficar rico, cara. Que maluquice. Aí vamos lá, né? Depressão. Eu não fiquei em depressão, né? Mas você fica deprimido, né? Você sonhou com um negócio, achou que ia conquistar e não conquista. E aí nisso, muitos moleques conseguindo fazer dar certo. Enfim, e depois disso a gente vê as outras coisas. Sempre tem os booms do momento, né? O Thiago Fint. O Thiago Fint pegou um boom, ficou trabalhando muito naquilo, eu acho ele muito inteligente, mas fez muito dinheiro ensinando o pessoal a fazer dinheiro. Tá errado? Não tá errado. Mas não é para todo mundo. Então o que que acontece? A gente olha para isso e a gente cria uma imagem sobre a vida. E essa imagem é distorcida. Então a internet ela distorce o nosso imaginário. Esse distorcer o nosso imaginário é totalmente prejudicial para nós, só que para quem está no comando, e quem está no comando mesmo, tá? Não é Bolsonaro, não é Lula, não é esses porra aí, não. É quem manda neles, né? O Bolsonaro foi preso essa semana. Foi preso por quê? Cara, não foi preso pelas coisas que ele fez. Foi preso para encobrir todo o rombo que estava acontecendo. Então tinha é, CPI do INSS, tinha do Banco Central saiu, sei lá, 50 bi de desviamento lá, e aí isso aí abafou. Por quê? Porque daí eles têm com o que falar, né? Porque se a mídia não tem o que falar, né? Se o Bolsonaro não é preso e a mídia não fala sobre os 50 bi, sobre o CPMI, pô, todo mundo se toca, aqueles que não se tocaram ainda, né? Porque tem muita gente que já tá se tocando disso. O pessoal não se toca que eles não estão falando, né? Eles só falam daquilo. E aí abafou o caso, ninguém falou de mais nada. Entende? Então essa estrutura ela tá bem feita. Essa estrutura do não é só do governo, é uma estrutura mundial isso, tá, pessoal? Isso é isso é ensinado há séculos e séculos atrás. Só que o que isso tem a ver com a minha vida, Felipe? Eles querem que a gente ache que a gente não tem força. Eles querem que a gente se coloque para baixo, que a gente seja fraco. E aí é que tá. Se a gente não tem homens fortes, a comunidade é toda enfraquecida, entende? Então a gente perde a noção de fazer algo pequeno que vai fazer uma mudança muito maior do que a gente imagina. Quando o Thiago falou isso para mim a primeira vez, faz uns 2 anos, eu falei, não, tá pirado, né? Que chatice eu inserir no meio da comunidade, ser alguém no meio da comunidade. Só que aos poucos eu fui lembrando das aulas do Olavo. E nas aulas do Olavo a gente tem a teoria das 12 camadas da personalidade. As 12 camadas da personalidade é um mapa para o que a gente precisa seguir na nossa vida. E ali tá muito bem descrito por uma pessoa que é um filósofo brasileiro, que talvez um dos melhores filósofos do mundo, que o Brasil não dá valor. E aí a gente volta na questão de que o brasileiro aprendeu nessa cultura a não dar valor para os próprios brasileiros. Então a gente pega, eu tenho um livro aqui, 3 livros eu tenho do Jordan Peterson, né? Assim, são livros bons, mas o do Olavo de Carvalho destrói, entende? Aí vem um Jordan Peterson e todo mundo vai lá babar o ovo pro Jordan Peterson. Né? Não, Jordan Peterson, não sei o quê. O cara já sabe que a Igreja Católica fez um monte de coisa, ele estuda muito, mas ele não dá o braço a torcer. Não, ainda tô aprendendo. Ele falou isso numa live lá, enquanto ele estava conversando com outro cara. Entende? Por que que ele não dá o braço a torcer? Porque ele dar o braço a torcer vai perder dinheiro. Porque ele não consegue
desvincular disso, porque senão o hype dele abaixa. Mas agora o Jordan Peterson virou católico. Ou ele vai perder um monte de gente, entende? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que virar católico? Óbvio que não. Mas quando a pessoa vê a verdade e ela não quer, ela é muito pior. Então, para vocês verem, os falsos profetas, eles estão nesses meios. E, e a gente tem um arsenal brutal no Brasil que a gente não olha. E esse arsenal brutal está do nosso lado, entende? Então, assim, né? Eu tô conversando com vocês dois, mas depois eu vou deixar para o pessoal ali que não conseguiu ver hoje, para eles assistirem. Mas vocês dois são irmãos, né? A irmandade é isso, entendeu? A irmandade é você olhar pro teu irmão e, e ver nele alguém que não te julga, sabe? Isso teria que acontecer. Mas aí ninguém ensinou para os nossos pais como cuidar de uma criança, como tratar uma criança. O quanto isso muda a percepção de toda uma vida, entende? Só que ninguém ensinou os pais deles também a fazer isso. E ninguém ensinou os avós deles a fazerem isso. E aí a gente tá num ponto muito importante do mundo, cara. Do mundo, assim, porque quem entende isso, assim, dá um salto. Dá um salto na vida. E não dá um salto aqui com dinheiro, tá, pessoal? O dinheiro é, a gente não vai falar sobre hoje, mas o dinheiro ele é atraído se você tem essa força. O dinheiro ele aparece quando você tem uma força de mudança, quando você olha para os detalhes das coisas da sua vida. Então, quando você não tem medo dele. Quando você vê as pessoas que não têm dinheiro, quase sempre têm medo do dinheiro, porque o dinheiro chega e já se esvai. O dinheiro chega e ela gasta com outras coisas, né? Às vezes, com coisas, na maioria das vezes, que não precisavam gastar. Ah, Felipe, mas as pessoas pobres que não têm dinheiro. É uma falta de um conhecimento. Porque as pessoas pobres que não têm dinheiro estão passando fome no Brasil. Hoje no Brasil é muito difícil você passar fome, viu? Aqui na minha cidade, pelo menos, cara, se você não tem dinheiro, olha, tem muito mendigo que ganha muito mais do que eu, entende? Então hoje você vai numa igreja, a igreja vai te ajudar, né? Você tem tirando cidades muito pequenas, mas até nas cidades pequenas tem uma certa ajuda. Mas o dinheiro para enriquecer é aquela pessoa que não tem medo dele. Porque ela sabe que se vir e eu investir em alguma coisa e eu perder, tá tudo bem. Foi um investimento que eu melhorei, que eu aprendi. Claro que não vai ser fácil você perder um dinheiro. Mas o que que eu quero dizer com dinheiro nesse sentido? Porque se você lida com ele de uma forma que você não consegue dominá-lo, ele te domina. E aí você vira escravo dele. E ser escravo do dinheiro também não quer dizer que você não está cultuando ele, por exemplo. Tem muita pessoa que é mais bem de vida, mais bem de vida, colocamos aí, classe média, né? Que vai para a igreja, mas que ela está servindo ao dinheiro. Ela vai para a igreja, mas não. Meus R$ 200.000 guardados ali, eu não vou mexer, eu vou dar aqui milão para a igreja. Pô, dei demais. Todo mundo, ninguém dá isso. Entende? É difícil, Felipe? É difícil, mas assim, o ideal seria essa pessoa ter a sua vida organizada, sei lá, né? E às vezes zerar o caixa. Pegar esses 200.000 e ajudar, entende? Não que a gente tem que sair e ficar ensinando os outros a fazerem isso, mas por quê? Porque isso não deixa o dinheiro te dominar. Então aquela cifra no banco de R$ 200.000, ela muda a percepção da pessoa. Então a pessoa, ela vive tranquila. Consegue entender? Então ela tá tranquila porque ela tem alguém que manda nela. Se hoje ou amanhã aquele dinheiro some, acabou a pessoa. Então Pode ser é um como pouco uma se utopia, né, não? é uma utopia, né? É exatamente isso, porque hoje a gente não pega mais um dinheiro, né? Por mais que a gente pegue, sei lá, R$ 2.000 em papel, é só papel, entende? Por que que eu vou dar tanta importância para papel? Consegue entender? A gente não aprendeu sobre isso na escola. Não que não seja importante para nós, não que vocês não tenham que correr atrás, porque vocês não têm que ficar correndo atrás a vida inteira.
Mas correr atrás dele não é o que vai trazer ele para nós, entende? Porque se eu ficar no correr atrás, correr atrás, correr atrás do dinheiro, ele ele não para na nossa mão. É todo tempo você querendo pegar ele, todo tempo você vai querendo pegar ele, entendeu? Então, se eu não aceitar que eu tenho que passar por um momento da minha vida, sei lá, endividado, um momento da minha vida que eu estou estudando, que eu estou adquirindo conhecimento, para daí eu dar um passo à frente, eu vou ficar o tempo todo correndo atrás. Então é isso que as pessoas escolhem fazer, né? Vocês conseguem ver? As pessoas escolhem fazer isso. Elas escolhem dar o tempo delas em troca do dinheiro. Pô, Felipe, mas não é fácil. Talvez a facilidade é uma questão aqui que se nós entrar, eu vou ficar 3 horas falando com vocês. Porque não é fácil, por quê? Entende? Pô, sei lá, se eu largar meu emprego hoje de CLT e eu chegar e encostar num cara ricaço, por que que eu não consigo convencer ele a me ensinar? A me ensinar o que ele sabe? Entende? É difícil fazer Hum. isso? Eu não sei se é tão difícil assim. Porque tem muita gente com muito dinheiro e muita gente boa que não está ensinando ninguém. Porque os próprios filhos, os próprios netos não estão nem aí. E aí você chega nesse cara e você seja sincero: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu queria aprender o que você sabe. Você consegue me ensinar sem remuneração nenhuma? O que o cara sabe, a cabeça da pessoa, vale muito mais do que toda a vida. É a cabeça tua que vai te dar o retorno, não só financeiro, mas o retorno de todas as coisas que você quer ter na sua vida. Consegue Será que essa entender? está? Exatamente isso. É, vocês têm que tentar mudar a região de vocês. Sabe, mais perto. Quantas pessoas que vocês conhecem que são os vizinhos de vocês? Consegue compreender? Que são seus vizinhos que vocês tentaram se aproximar. Hoje a gente não quer se aproximar de vizinho. A gente fala, porra, cara chato, entendeu? Vou me aproximar, não. Não que você tem que se aproximar de caras que são chatos, tem gente que é chata mesmo, mas tentar arrastar esse pessoal para um lugar bom, sabe? Se você viu o bem, você arrasta as pessoas para o bem, mesmo que sem querer, sabe? É sem forçação de barra ao mesmo tempo, mas eles vão ver em você que você tem algo, sabe? E isso se chama intencionalidade. E quantas vezes a gente deixa a intencionalidade de lado? E é isso que o grande governo quer fazer com a gente. A gente não se sente mais intencional. A gente não se Isso, sente mais ser humano. isso tem a ver com carisma que você tava falando lá do livro, lá, né? Do Poder do Agora. Exatamente, exatamente. O carisma é o mais importante. Falando nisso, eu até peguei aqui na Bíblia que eu estava lendo hoje, Gálatas, eu acho que é 13. Gálatas. Que Jesus fala, né? Porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e estes aos da carne. Ou seja, os desejos espirituais se opõem aos meus desejos materiais, que são carnais, aos meus prazeres. Eles são opostos. E é por isso que não fazeis o que quereis. Olha só, estava lendo isso hoje. Depois, antes de abrir a live. E aí ele continua. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdias e partidos, invejas, bebedeiras e orgias. Aí ele fala aqui: ao contrário, o fruto do espírito da bondade é a caridade. A primeira, ele não coloca a caridade como primeira coisa sem querer. Jesus fala sobre caridade várias e várias vezes, porque a pessoa ela pode saber da Bíblia, ela pode saber, né? A gente pega protestantes que sabem muito bem da Bíblia, mas não são caridosos. Caridosos é o quê? É eu não tentar enfiar goela abaixo em vocês isso aqui, entende? Eu quero que vocês aprendam. Não aprendeu? Rapaz, por mim tudo bem. Eu amo vocês igual, entende? Eu não, o que eu quero para vocês é que vocês sejam felizes. Agora, se você não trabalha a caridade e trabalha todo o resto, que aqui, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, temperança, de que vale? De que vale eu ser temperante se eu não sou caridoso? Não vale nada.
Entende? Então ele coloca como se fosse uma escada. Você primeiro faz a caridade, depois você é alegre. Depois que você é alegre, você vê a paz. Depois que você vê a paz, você é paciente. E quando você é paciente, você é bom. Olha, a caridade ela já está meio que intrínseca na mulher. Consegue entender? A mulher tende a ser mais caridosa do que os homens. E as mulheres tendem a ajudar mais as pessoas do que os homens, tendem a ter compaixão mais do que os homens. E, e quando a gente olha isso para dentro da mulher, a gente às vezes olha com um olhar de julgamento, né? Ou por que que a gente tipo, não precisa fazer isso? Meio que, né? Foda-se. Só que o homem ele não consegue ser forte se ele não for caridoso. Porque a força aqui que eu tô falando, ela não é a força física, né? Ela não é a força bruta que a gente tem que ter para trabalhar, para sair de casa, para levantar, mas a força de ser bom. Porque a pessoa que ela é boa, ela é forte. As coisas andam junto. A pessoa que ela é boa, ela é forte, ela ama. E a gente consegue perceber isso em pessoas dessa forma. Pessoas que são próximas a nós, que a gente gosta de estar perto, sempre vão ter essas três características. E então a pessoa, ela é forte, ela é boa, né? E você vê que tem amor no olho dela. E aí as pessoas olham isso como uma forma de fraqueza, porque a nossa cultura mostrou pra gente que amar é ser fraco. Então o homem ele deixa meio que de amar. Existem A muitas figura do pessoas hoje. homem é aquela outra figura que a gente estava falando mais É, cedo, né? Tipo assim, exatamente. A figura exatamente do aquela homem, outra coisa. a figura do homem foi desconstruída, porque a figura do homem desconstruído não aconteceu de hoje, de ontem para hoje, né? Ela aconteceu desde os nossos avós. Então, eles tinham que ser duros, eles eram duros com as mulheres, eles não conseguiam aceitar que a mulher tinha esse tipo de relação. Então, tudo isso tá alinhado à nossa vida de hoje. Então, hoje eu não consigo fazer algumas coisas, deixar a minha mulher às vezes fazer algumas coisas, e é aí que entra o ciúme, porque meu pai era assim. E por que que meu pai era assim? Porque meu avô era assim. E é aí que tá a grande questão. Agora que a gente entende isso, como que eu faço para mudar? Como que eu faço para ser forte? É aceitar simplesmente? Não, a aceitação ela vem depois que você entende. Então não adianta você falar, não, eu aceito, Felipe, eu aceito, né? Na terapia é sempre Não assim. adianta falar que aceita da boca para fora Eu também, já né? Porque aceito, isso eu já aí não. aceito, eu já entendi. É isso que vai me fazer feliz? Então eu vou aceitar. Não. Não, é igual perdoar, né? Quando eu falo tem que perdoar, né? Quando eu falo não, porque eu não falo muito isso. Mas tem que perdoar outra pessoa. Cara, não mas eu perdoo. Não, mas não é assim. Se você não entende, é como se a sua mente ela mentisse para você. É como se o coração ele Aham. não se conversasse com a mente, né? Sim, fica E aquela vozinha falando no seu ouvido o que exatamente. realmente você quer. Exatamente. Daí Não é você não verdade. consegue olhar para o coração, porque de tudo que você tem que guardar na Bíblia está escrito guarde o seu coração, porque é no seu coração que está o ser de Deus. E a gente se perde do coração. Então a nossa força está na nossa cabeça, está no nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele transmite essa força de várias e várias maneiras. E como que eu começo a entender isso? Eu começo a olhar para onde eu tô me movendo. Quais são as minhas inclinações diárias? Quais são a minha rotina? Quais são os meus defeitos de diários mesmo? O que que eu posso fazer para melhorar o meu dia? O que que eu posso fazer, sei lá, para acordar mais cedo? Ah, eu sempre desligo o despertador, deixo ele tocando 5, 10 vezes lá. Então vou deixar ele longe. Ah, Felipe, mais longe eu deixo ele tocando o dia inteiro. Faça alguma coisa para mudar isso. O que que tá às vezes de errado? Dorme mais cedo.
Não vai ser de uma hora para outra, mas é justamente isso. A gente volta para a etapa da paciência. O ser humano, o homem, ele não quer ser paciente. Ele quer as coisas para hoje e agora. E aí que mora o perigo, porque a gente vai demorar para mudar. Eu sabendo que eu vou demorar para mudar, eu aceito. Eu aceitando que eu vou demorar para mudar, eu começo a fazer as coisas pequenas. Porque as metas, se eu olhar agora da onde eu tô e olhar para uma meta, não, daqui 10 anos eu vou ser professor, vou ter mestrado em psicologia, vou estar dando aula, vou estar dando curso, eu vou ficar desesperado. O que que eu quero, o que que eu posso fazer para chegar lá o quanto antes? Não é assim. Eu tenho que olhar para isso com longo prazo e saber que esse longo prazo pode mudar e muito. Então, o que que eu posso dividir? Né? Existem muitos livros hoje que falam sobre isso, mas o primeiro livro, se eu não me engano, não vou lembrar o nome, mas você dividir como você tem uma trave e você quebra ela em vários pedaços. E aí você olha para o primeiro pedaço. Qual que é o primeiro pedaço? Acordar cedo. Aqui eu estou dando exemplos muito drúxulos, né? Mas o primeiro pedaço é acordar cedo, então como que eu vou fazer isso bem feito? E fazer bem feito não é eu me cobrar além do que eu preciso me cobrar. Porque o cobrar além já eleva o meu coração, já vai para o pensamento. Meu pensamento já vai me chamar de, você é incapaz, você é ruim, você não sabe fazer as coisas certas. Né? A maioria das vezes nosso pensamento é assim. E aí a gente está escravo do nosso pensamento. Então a gente muda. O meu coração está mandando eu fazer o quê? O meu coração, ele tem que estar em primeiro lugar. E o meu coração estando em primeiro lugar, eu vou começar a ver a vida de forma diferente. Então eu vou olhar para eu acordar cedo e vou falar assim: pô, eu sei que eu acordo se eu tiver uma reunião de manhã. Eu sei que eu acordo se eu tiver um compromisso amanhã. Então eu vou colocar todos os compromissos na parte da manhã. Para quê? Para me movimentar. Porque o pensamento ele fala: não, eu quero dormir. Quero ficar dormindo, tá gostoso? Pô, não quero ir pra reunião, não quero trabalhar, não quero fazer nada disso. E aí você dá muito poder pra ele e você fica fraco. Você ficando fraco, você fica insensível. Você ficando insensível, você esquece de Deus, né? Você pode até lembrar dele, mas daí você vai lembrar dele de forma deturpada. Você vai velar ele como se ele não fosse esse ser que é bondoso, misericordioso, caridoso. E aí a gente tem um tripé, né? Que é eu aceitar, eu confiar. Eu aceito, eu confio e daí eu amo. Então essas duas coisas elas vão encaminhando. Se eu aceito, eu confio. Se eu aceito, eu confio, eu começo a amar. Eu começo a crescer no amor. E não é esse amor de tudo bem, pessoal, pode bater em mim, pode fazer. Não, não é isso. Mas é o amor intrínseco no meu coração. É o meu poder interior. O poder interior do homem, ele só vem do amor. Aquele homem que mata o amor dele, ele não consegue ser forte. Ele pode ser velado de forte, ele pode mostrar para os outros que ele é forte, mas todo mundo sabe que ele é fraco. Tem muita gente que a gente olha e são assim, né? A gente olha de longe e fala, pô, esse cara é faz tudo, acorda cedo, não sei o quê, mas ele tá velado. Ele não conversa com a esposa tá infeliz, os filhos estão infelizes. Essa é a fortaleza dele, ganhar dinheiro? Não, ele é fraco. Porque ganhar dinheiro não é sinônimo para fortaleza, né? O Thiago tava dando uma aula, acho que ele tá dando uma aula até agora, de que as pessoas colocam como se o dinheiro fosse te trazer algo bom, né? Então, as, aquela pessoa é boa se ela tem dinheiro. Nossa, aquele cara é rico. Pô, então aquele cara venceu na vida, entende? O brasileiro em si faz sempre isso. Não, aquele Já cara tem associa uma o dinheiro a todas as casona. outras virtudes, né? É, exatamente. Tipo assim, não, ele não precisa ter nenhuma virtude, mas ele tem dinheiro. Pô, é isso aí, entendeu? Não, eu vou respeitar ele, tem uma casa, tem um carro. Cara, foda-se, entendeu? Foda-se. Tem muita gente que não tem nada e tem muito mais, né? Eu conheço muita gente que não tem nada e tem muito mais.
Então, aquela frase clichê que a pessoa tinha dinheiro e não tinha nada. Acho que nem essa frase. Era tão pobre que tudo que ela tinha era só dinheiro, né? É É essa assim. frase aí mesmo. A pessoa era tão pobre que tudo que ela tinha era só dinheiro. Essa frase é perfeita, perfeita. Porque você pode ganhar, sei lá, R$ 2.000, está morando numa casa de pau a pique, mas a tua família tá feliz, porque isso não importa, entende? E ao mesmo tempo que você entende que isso não importa, as pessoas, você começa a fazer as coisas e ele começa a aparecer para você, porque você entendeu que não importa, justamente por isso que ele começa a aparecer para você, entende? Porque qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu ser despejado? Eu vou arranjar outro lugar para morar. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Não tem. Então a força do homem, A ela mais tem que difícil estar. Oi? a mais difícil dessa daí seria aceitar, confiar ou amar. Então, essas três coisas elas acontecem. A mais difícil é aceitar. A mais difícil é aceitar. Porque depois que você aceita, você já confia e você já ama. Entende? Ela é uma via Aceitar só. é o engasgo, aceitar é que é Aceitar, o, antes é de, o antes de engasgo. aceitar, eu tenho que entender. Porque para o homem ele tem que entender. Ele tem que bater o tic-teco dele, entendeu? Igual eu falei para você. O homem, se ele não entender para que ele está vivendo, ele não consegue viver. Então ele tem que ter uma resposta. E aí é que tá. A resposta, às vezes, é o que ele não quer. E daí a pessoa entra em colapso. Quantas vezes eu já falei, eu falo a mesma coisa quase sempre. Quantas vezes eu já falei, quantas e quantas vezes eu já falei. E aí dá um ano, a pessoa vem e fala: Agora eu entendi, Felipe. Eu falei: Eu sabia que você entendeu uma hora. Mas tá, agora que você entendeu, o que que a gente faz? A gente aceita, confia e ama. Tudo de uma vez. E aí a pessoa entende realmente. Mas se não entende, não tem o que eu fazer. O que eu faço é tentar fazer entender aos poucos. Aos poucos eu vou dando coisas para vocês ligarem uma ponta na outra, porque como que funciona o pensamento? O pensamento não, mas a imaginação nossa, porque o pensamento é uma criação da nossa imaginação. O nosso sistema, ele conecta as coisas por formas que eu trago para vocês. Então, o nosso o nosso sistema passivo que acontece na nossa cabeça é como se fosse as pontas soltas. Então eu trago uma analogia para vocês, você fala, pô, não faz sentido. Eu trago outra analogia dizendo a mesma coisa, mas é outra analogia. Daí de repente você entende. Isso é meio que surreal, porque são só palavras ditas de formas diferentes, mas que você entendeu. Consegue compreender o quanto isso é assim milagroso? E a gente deixa isso Como é que você ia de saber longe? qual que era a analogia certa, né? Não É, eu aprendendo não, eu mesmo. vou tentando. Eu vou tentando, de repente dá certo, entendeu? Você Então, acha às que vezes a aceitação, você acha que a aceitação está, como que eu posso te falar, qual que é a relação da mortificação católica com a aceitação? a mortificação ela tá dentro da aceitação. Porque eu mortifico quem? O meu egoísmo. Porque o entender é entender que eu sou egoísta no meu pensamento. O meu pensamento ele sempre é egoísta, mas o meu coração nunca é egoísta, sabe? Quando você é egoísta e faz uma coisa, vamos pegar um exemplo bem ruim. Eu tô tomando sorvete e pô, eu só tinha dinheiro para aquele sorvete. E aí a minha filha tá do meu lado e ela pede o sorvete. E aí, o que que eu faço? Eu sou egoísta e eu não dou o sorvete para ela e falo, acabou. Como que fica o meu coração? Não tem como, pessoal. Não tem como. Sabe, é só uma pessoa muito ruim para fazer um negócio desse. Até a pessoa ruim fica mal, porque o coração não deixa ela ficar bem, sabe? Então é isso que vocês têm que ver. Isso tá em tudo na nossa vida. Qualquer coisa que a gente vai fazer, você fala, eu vou fazer isso, mas sabe? Pô, não queria Espera um fazer. pouquinho. E aí a gente chega no nosso casamento, na nossa mulher. Quando a gente não quer fazer, né? Tem, eu acho que até hoje o Ítalo postou um negócio. É seu dever fazer a sua mulher feliz.
E aí muita gente comentou lá, pô, tá louco, fazer a mulher feliz é muito difícil. Será mesmo que é muito difícil? Pô, na maioria das vezes ela pode estar reclamando de um monte de coisa, mas ela só queria ter você do lado. E aí é que é foda, quando você entende isso, você vê que você poderia fazer algo muito menor para a felicidade realmente. E aí coração que manda. Coração ele dá um aperto, sabe? Quando você consegue ver todas as coisas que você poderia ter feito e você não fez. E aí, às vezes, se você não tá com o pensamento alinhado, você vai fugir. Você vai querer fugir, é normal isso. Mas por isso que eu tenho que tratar primeiro a imaginação de vocês, para daí a gente ir pro coração, né? Às vezes a pessoa chega e fala: "Não, eu já tô bem agora, Felipe, agora eu já entendi". Fala: "Não, mas é agora que vai começar a terapia. Não começou ainda. Você estava no seu pensamento, agora tem 1 milhão de coisas para você fazer, que é o quê? Eu chegar na sétima camada da personalidade. As coisas se conversam muito bem. A gente tem as 12 camadas, a gente tem os 7 caminhos, a gente tem as 7 moradas, a gente tem tantas coisas que elas se Sete conversam. virtudes, né? Exatamente. E todas elas estão ligadas. Eu posso usar todas de maneira para chegar ao mesmo ponto final. E o ponto final vai ser o quê? O ponto de partida da nossa vida é o dever, amar o dever. É justamente isso. E aí eu posso trocar o dever por sacrifício, por servir, né? Que é o que o Ítalo fala muito. E o ser pai, ele já está na sétima camada. Da primeira à terceira camada, as únicas pessoas que não passam são pessoas que têm problemas cognitivos, deficiências realmente. Mas todos nós passamos na quarta camada. Chegamos na quarta camada por volta dos 6, 7 anos, que é quando a gente começa a se olhar como terceira pessoa, quando a gente começa a se ver. A gente começou a ver as coisas com 2, 3 anos, com 4 anos a gente começa a falar em terceira pessoa, e com 6, 7 anos a gente começa a ter afetividade realmente. Então a gente começa a buscar o afeto de forma diferente. E esse afeto ele vem primeiramente de casa. Claro, uma pessoa que não tem família, ela também, ela pode, né? Ela vai passar pela mesma coisa, mas se ela se sentir amada, ela já vai passar para a quinta camada. E isso que é muito louco. A gente teria que passar para a quinta camada nos nossos 12 anos, porque a quinta camada é quando eu vou me forçar para o mundo, é quando eu vou colocar a minha força em prova, é a força útil, né? É o reconhecimento, mas é o reconhecimento do mundo, porque eu vou buscar reconhecimento e eu não vou ter, então eu vou quebrar a cara. A minha força útil não vai valer de nada. Quer dizer, minha força inútil, quinta camada é força inútil. A minha força não vai valer de nada, mas eu sei que eu tenho para onde voltar, que é a minha casa, que é os meus pais, que é as pessoas que me amam. E aí eu batendo nisso, eu vou começar a ver alguém. E quase sempre os homens vão olhar para outros homens, não vão olhar para os pais, né? A gente não olha para os nossos pais para ser o que eles são, né? Isso é totalmente fora da realidade. Os nossos pais querem isso, mas não é isso. Vocês que têm filhos, é diferente. Não façam um projeto para os seus filhos, isso é outra coisa. Mas a gente começa a olhar na realidade outra pessoa dando certo. Então, às vezes, é um chefe, né? Você começou na adolescência a trabalhar, você viu aquela pessoa dando certo, você vai se aproximando, vai mudando, vai mudando. E de repente você mudou da força inútil para a força útil, que é a recompensa. E a recompensa de dinheiro mesmo. E eu começo a ganhar dinheiro e eu começo a ganhar conhecimento. Então, a recompensa de conhecimento. Eu faço as coisas para receber conhecimento. Só que a gente chega aí, nos seus 18 anos, que teria que ser na sexta camada, e a gente não consegue passar para a sétima camada, porque o nosso pensamento foi deturpado por todas as culturas possíveis do Brasil. E agora, com a internet, TikTok, Instagram, redes sociais acabaram com os nossos neurônios, entende? Então, se você entrar numa escola e ver, numa escola de classe média baixa, e ver os adolescentes, cara, meio que você sai de lá perturbado. Porque eles estão só buscando isso. E aí, as pessoas vão olhar para eles e não vão amar, porque falta amor.
entende? Porque falta ele corrigir a quarta camada. E o brasileiro é isso, o brasileiro é quarta camada, né? Por mais que ele vai para sexta, para sétima, ele não consegue para quinta e para sexta, ele não consegue para sétima, porque ele não consegue servir sem precisar de nada em troca. E isso é louco. Isso é muito louco. Porque quando você realmente entende isso, você fala, porra, Felipe, todo mundo tem que ouvir isso, todo mundo tem que entender isso. Isso é a verdadeira felicidade. Por que que eu tô buscando reconhecimento? Porra, foda-se. Foda-se reconhecimento. Reconhecimento pra quê? Por que que eu tenho que me explicar? Entende? Quando a pessoa entende isso, ela vai para um trabalho e o trabalho não fala bem com ela, o pessoal de lá é ruim, ela tá com foda-se. Ela vai dar certo em outro lugar, entendeu? Mas o que que falta pra ela? O afeto. Falta o amor lá atrás. Fala, ó, eu tô aqui, eu tô do seu lado. Vai lá e fala pra eles que foda-se. Entende? Faltou isso na nossa carreira, na nossa vida. Mas não quer dizer que eles estão errados, que agora vocês têm que ir lá e xingar o pai de vocês, a mãe de vocês, não tem nada a ver também. Mas você entender que neles também não teve isso. E nem por isso eles deixaram de servir. Porque a maioria dos pais nossos, né, que nasceram aí década de 60, 70, 50, para eles só existe o servir. Para eles não existia reconhecimento nem recompensa. Com 12 anos eles viravam homens. Com 12 anos eles começavam a meter a mão na massa. Com 18 eles já tinham filhos, não tinha para onde correr. E daí quem que era o, o apoio? Era eles. Então eles não queriam que os filhos passassem por isso. E aí eles erraram, porque não querendo que os filhos passem pelas mesmas coisas que eles passaram, eles não desmamam os filhos. E aí a gente vem de uma cultura que os nossos filhos, eles vão ensinar pra gente como funciona a vida. Isso é muito real. Se a gente perde a noção disso, a gente perde a noção de olhar para o mundo como ele é macro, dar um passo para trás e olhar a nossa comunidade, olhar assim os nossos pais, os nossos avós, o meio que eles estavam. A gente não conversa mais sobre como era a vida, porque tudo para nós é julgamento, né? Tudo, mas por que você fez isso? Pô, você era burro. Não. Pô, por que você fez isso? Não, porque não tinha. E daí você vai na parte mais fundamental. Por que que eles não tinham esse conhecimento? E a gente tem esse conhecimento muito novo. Porque eles fizeram de tudo para sobreviver. Entende? E hoje a gente não precisa fazer muita coisa para sobreviver. Então o que que a gente quer? Pô, a gente quer pular pro lado mais fácil, né? E aí a gente olha para nossa esposa, para o nosso marido, por que que eu tenho que fazer ele feliz se ele não me faz feliz? E aí a gente olha tudo como reconhecimento e recompensa. Porque o dever vem do coração. Quando você sente e você faz. Você não pensa. Quando você está ligado com o seu coração, você não pensa. As coisas são feitas. Quando você está conectado, você se deixa levar. Mas não. Eu chego em casa, eu vou. A minha mulher fala: Ô, ainda bem que você chegou, faz as coisas pra mim, tá limpando a casa, tudo aquele furdunço. E aí eu falo: Não, eu vou deitar no meu sofá, tô cansado pra caramba. E aí teu coração vai cada vez mais se afunilando. Cada vez mais você vai encaixotando ele, achando que você merece. E não quer dizer que tu não mereça. Mas o merecimento, ele não é isso. O merecimento é outra coisa. Aqui a gente tem que olhar. Eu chego em casa, minha mulher tá cansada. O que que eu vou fazer? Vou ajudar ela, vamos sentar junto. É isso que traz a força do homem. Porque quando você faz isso sem reclamar, cara, a mulher olha pra você e ela sentiu um tesão em você que assim, cara, da onde que uma mulher ia ver um pançudo em casa ajudando a sentir tesão, né? E ela vai sentir. É. Porque na maioria das vezes as nossas mulheres são boas. Na maioria das vezes. Então, e não. A gente tá olhando pra quem? Pra novinha lá fora que não sabe nem lavar o próprio pé.
Se você casar com ela, você tem que lavar o chinelo dela. Isso é louco. A gente perdeu a noção. Perdeu a noção. E aí, por que que a gente chega em casa e não vai ajudar ela? Porque a gente acostumou, sei lá, pegar num celular, assistir uma TV e ficar por 4 horas sentado. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso enfraquece de um jeito o homem que vocês não têm ideia. Isso vai murchando assim, ó, as bolas vai sendo sugadas e você vai perdendo, né? Vai perdendo a própria dignidade do homem. Eu tenho mais 10 minutos aqui, tá me avisando. Mas enfim, eu tenho uma. Daqui a pouco eu tenho outra coisa. E aí a gente chega no ponto de Deus. Deus está dentro do coração. E essa é a parte fundamental. Quando eu silencio minha mente, eu sinto meu coração, é intrínseco que eu já sinto Deus. Não tem como. Você pode negar o quanto você for Deus. Pode ser o ateu que quiser. Você silenciou, você se sente bem. Você fez o que seu coração mandou, você se sente bem. E como que eu escuto o meu coração? Você não escuta. Você só faz. Porque não tem pensamento. Quando você faz o que ele manda, você não pensa. Você só tá fazendo. Então, o que que acontece? A gente não escuta mais músicas, sabe? Deixar uma música tocando e dançar com a mulher. Cara, isso, assim, era o normal para os nossos pais. Por mais que eles brigavam, por mais que, sei lá, o pai batia na mãe, entendeu? Ele tinha os problemas deles, eles, os dois, não é culpa minha, não é problema meu também. Mas eles se entendiam nisso, porque eles estavam vivendo com o coração. E os nossos pais estão adoecendo hoje porque não aprenderam a lidar com o celular. Aí eles voltam para o celular, vê um monte de fake news e ficam apavorados, atormentados na cabeça. Porque além do mais, eles não tiveram isso e agora eles estão tendo. E agora isso dá um peso na cabeça deles que para nós parece normal, porque a gente já foi ensinado nessa merda. Porque é uma merda. Então assim, pessoal, né? Eu tô falando tudo isso porque é só a primeira aula, né? Eu nem cheguei no livro ainda. O Você tá livro já, doido. o livro já terminou e eu nem consegui falar de nada dele. Porque isso é só uma introdução para a gente entender o que que é o eu, entende? A psicologia, ela busca entender a psique humana. E a psique humana, ela é quase que indescritível. Então, assim, é como se a gente soubesse de 5% do que passa em nós. Então é assim, a nossa percepção, os nossos olhos, eles nos mostram o que a gente quer ver. Então isso é muito louco. Isso é assim, a gente perdeu a noção de milagre. O que que é um milagre? O milagre é eu estar aqui, né? O Thiago mora em Goiânia, quilômetros de distância, falando com vocês. E falando coisas que os seus pais não ouviram, nem seus avós ouviram. Só que a gente não dá o verdadeiro dever para isso. A gente perdeu totalmente a noção de mundo real. E é o que é o que essa cambada quer que vocês façam. Se você é um ser que entendeu isso, que começa a agir dessa forma, as pessoas começam a mudar em volta de você. É muito louco. É muito louco. Quando eu comecei a atender, foi realmente isso que aconteceu. As pessoas em minha volta começaram a mudar. Que eu vi que eu não precisava atender só aqui. Qualquer lugar que eu tava, eu já tava atendendo. Tava ali conversando com a senhora na feira, eu tava atendendo ela. É, mas por que que você acha isso? Aí de repente você fala um negócio e ela, sabe que tem mesmo? E a pessoa, e aquela senhora tava pensando naquilo há 20 anos. Só que a gente não percebe que uma palavra muda tudo. E quando Jesus fala em a gente ir e servir, é justamente isso. Não é a gente largar nossos empregos. É a gente amar. Servir para ele é amar o dever. Então, no meu dever, no meu trabalho, eu mudo a vida das pessoas e que louco. Eu vejo nas pessoas Deus me mudando, porque ele entrega para mim justamente aquilo que eu preciso entender. Só que eu não quero.
Então eu preciso entender o quê, Felipe? Eu bati meu carro, quase morri. E aí a primeira coisa que você fez, quando você bateu o seu carro, foi pro hospital, foi querer pegar teu celular. Isso acontece de monte, gente. Primeira coisa. Não, eu precisava pegar meu celular para mandar mensagem para o meu trabalho, para não sei o quê. Foda-se. É justamente por isso que você bateu o carro. Porque Deus está pedindo para você parar. Parar e ouvir teu coração. Teu pensamento, ele não vai parar. Teu pensamento vai virar esse furacão. E você não é o teu pensamento, você não é o teu furacão. Porque quando ele fala, eu te perdoo, vai, não peques mais. É para você ir e ser outra pessoa. Mas, Felipe, eu não sei se. Eu não tenho como ser outra pessoa. Eu sou os meus erros do passado. Não é. Você é o seu pensamento. Se você eliminou o seu pensamento, você só vai usar ele para você trabalhar. Você vai usar ele como manobra. Ah, agora eu preciso pensar em alguma coisa, então eu vou usar e vou pensar. Não estou usando mais? Vai embora. O que que eu preciso fazer agora? Me concentrar no agora. Então, assim, o celular de vocês tem que ser enterrado. Enterrado. Chegar em casa, colocar ele na terra e no outro dia você vai lá e desenterra. Porque quais são as coisas que vocês precisam ver no celular? Se durante o horário de trabalho você já não viu mais um Reels, mais um TikTok, você já sabe que você não vai aprender nada com aquilo. Não, mas eu tô olhando alguma coisa interessante. Você não lembra das coisas que você viu no Reels e no TikTok ontem. Isso tudo é para te enfraquecer. A fortaleza é criada agora, no hoje, agora. Mas, Felipe, dá tanta preguiça. É porque a dopamina, ela não vai sair essa mentira de dopamina do celular que você precisa olhar ele, ela não vai sair de uma hora para outra. Você tem que fazer um jejum de celular. Tem que começar a deixar ele de lado. Não, não vou mexer, não vou mexer, não vou mexer. Mas eu não consigo. Por que que eu não consigo? Porque a ideia já está cristalizada na sua cabeça. E para a gente descristalizar isso, você precisa olhar para o coração. Olhar para o coração é doloroso, porque ele é quieto, ele é paciente, ele é silencioso. E eu não consigo relaxar, porque eu aprendi a viver nessa loucura do mundo. Essa loucura de dinheiro, 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 dinheiro. Para quê? Para que dinheiro se eu vou morrer? Sinceramente, sinceramente, eu pensava assim, pessoal. Eu pensava exatamente assim. Dinheiro, dinheiro, preciso de dinheiro. Até que um dia perdi tudo. E Deus falou pra mim, falou mesmo, te dei tudo. Tomei tudo. Não entendeu o que você queria? Vou te dar agora o caminho de novo. Isso é louco, porque eu ouvi realmente. Então é mais ou menos nisso, sabe? Meio que desconectar pra você se conectar. É meio brega essa frase? É meio brega. Mas é isso aí mesmo. Sabe, meter o pé no chão, pegar. Aqui a gente toma chimarrão. Pegar o chimarrão 5 horas da manhã, sentar lá fora, ver o sol nascendo com o pé no chão. Cara, isso é perfeito. Perfeito. Só que daí a gente mora num apartamento que tem 18 andares. A gente não consegue colocar o pé no chão, a gente tá vivendo dentro de uma caixa e a gente normalizou essa porra, que não é normal. Não é normal, pessoal. Morar em apartamento. Morar em casa eu já acho meio sem noção, numa caixa quadrada. Num apartamento é pior ainda. 18 andares, você não consegue sair, pisar no chão. Entende? É todo mundo fechado. Deus está acontecendo ali no sol, na lua, ali fora. E ali fora está o meu coração. Mas não, eu vou voltar para dentro do meu pensamento. Ali é confortável, ali é bom, ali eu conheço os caminhos. Ali eu tenho um prazer. Ali não dói. Lá fora dói. Mas até a dor é gostosa. Isso é louco. Até a dor é gostosa, porque eu vejo na dor o que Deus quer me ensinar. Pô, Felipe, mas isso não faz sentido pra mim. Não é pra fazer sentido, pessoal. Vai fazer sentido quando vocês entenderem, porque daí vocês vão aceitar e aí vocês vão confiar em Deus. E aí vocês vão amar a si mesmos. A si mesmos como? Não da forma egoísta. Fechou? Vai acabar meu tempo aqui. Tiagão vai desligar. Beleza? Espero ter sido bom. Deus.
Fique com Foi Deus top. e até a próxima. Com Deus.